A gente vai seguindo aqui com mais destaques do noticiário com o Josias e o Sakamoto, agora falando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gente. Ele que virou aí alvo preferido dos memes do momento nas redes sociais, focando ali, ó, a gente já tá aqui com algum deles aberto. Vou citar aqui os principais que estão sendo ditos, que é Tachad, Zé do Taxão, Margarete Thatcher, Tasha Meneghel, Tashman, a taxa é nossa, taxa ou retaxa, a gente está vendo aí a associação com séries, também ali com até do tributo a Bob Marley tem referência aqui ao ministro. As associações aí foram ganhando força com os projetos como da atribuição, a da tributação dos chamados super ricos, depois da taxação das encomendas internacionais ali, que a gente ficou conhecendo como a taxa das blusinhas, apoiada pelo Congresso. A gente está acompanhando essa repercussão rolando a todo vapor nas redes sociais. Isso que começou ali com a direita produzindo esse tipo de conteúdo, mas a esquerda também já aderiu ali ao tom, né, Josias e Sakamoto? A gente está vendo essa repercussão rolando e tem, é claro, uma preocupação ali de como que vai ficar a imagem do ministro em torno disso. O secretário de comunicação do PT, o deputado Gilmar Tato, disse que não está preocupado, dizendo que esses memes aí não vão pegar. O Tato está vendo, na verdade, o Haddad como fortalecido, diz que ele vai ficar conhecido como aquele que desonerou. Já o ministro da Fazenda diz que essa avaliação do desempenho da economia, a má avaliação do desempenho da economia, está atrelada à desinformação nas redes sociais, agora munida aí por esses memes. Como é que fica a imagem de Haddad frente a isso, Sakamoto? Olha, Natália, é claro que qualquer ataque. Primeiro que é o seguinte, isso aqui rememora, na verdade, um ataque que já aconteceu dentro do Partido dos Trabalhadores contra um gestor, que foi a então prefeita Marta Suplicy, né? Que houve, ela instituiu a taxa do lixo, entre outras, né, para tentar colocar ordem na administração municipal. Ela foi duramente atacada por conta disso na época, teve que voltar atrás em alguns processos, mas ela foi duramente atacada, né, por aquilo, criaram na época o Martaxa, né, e isso, na verdade, continuou com a prefeita durante todo o governo dela, dado que pegou e continuou, né, até hoje, quando alguém quer fazer a crítica a hoje, pré-candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos, Marta Suplicy, usa também e tenta trazer, olha, o Boulos está com a Martaxa, toda aquela coisa, né? Então, isso pegou em São Paulo. O pessoal está tentando, então, pegar o que pegou em São Paulo, estão tentando relembrar, ressuscitar esse procedimento para tentar colocar nas costas do Haddad a ideia de que ele está mordendo dinheiro da população através da taxação. E utiliza para isso, como ariete, né, desse processo, a taxação aquela que ficou conhecida como taxação das blusinhas, né? A taxação das importações via plataformas, né? Como Shein, como entre outras, né? De produtos chineses, né? Em que uma parte da população acaba comprando classe média baixa, classe média média, classe média alta também compram, né? E aí houve muita crítica, né? O presidente Lula tentou se desvencilhar, mas no final das contas, por conta de pressão, inclusive, da indústria têxtil nacional, pressão essa que, a meu ver, ela faz sentido na questão da preservação de empregos, né? Acabou-se, na verdade, encontrando uma solução de meio termo. Só que aí, o bolsonarismo, principalmente nas redes sociais, está tentando impor ao Fernando Haddad exatamente essa marca, dando a ele a responsabilidade de algo que foi costurado pelo Congresso Nacional, né? O Haddad é a favor da taxação, uma série de governadores são a favor da taxação, inclusive governadores do campo bolsonarista, né? Porque tanto é que você tinha impostos nos estados com relação a isso, né? Parlamentares também do campo bolsonarista, empresários, o próprio Luciano Hang, né, da Avan, sempre foi a favor dessa taxação. Então, o que acontece é que só que o bolsonarista está tentando jogar isso nas costas do governo Lula e do possível sucessor de Lula, que é o ministro da Economia, Fernando Haddad. O ponto, e eu estava conversando com alguns parlamentares a respeito disso quando começou a surgir os memes, e a comunicação memética, a gente sabe que ela viraliza, ela é engraçada, né? Você tem gente a favor e contra o próprio governo que concordam ou não, quer dizer, a favor e contra o governo que concordam com essas críticas, mas tem um ponto
é o seguinte, aí tem alguns deputados que levantaram um ponto, o seguinte, é claro que isso, eles não negam que isso pega, falar que o Haddad sai fortalecido por causa dos memes, eu não concordo, é claro que isso pega, é negativo para ele, é uma comunicação memética que funciona nas redes sociais. Agora, o que vai fazer diferença, no final das contas, isso para o grosso da população, principalmente para o eleitorado classe média baixa e classe baixa, é a percepção sobre a melhora no poder de compra, né? Como a gente cansou de falar aqui, população não come, como diria a saudosa Maria da Conceição Tavares, população não come PIB, população não come taxa de renda, ou a população come alimentos. Então, não adianta os indicadores como PIB, renda, desemprego melhorarem se a percepção da qualidade de vida não melhora. E aí isso está diretamente relacionado com a inflação. A gente teve o arroz que subiu mais de 30% nos últimos 12 meses, sem contar a tragédia do Rio Grande do Sul. A carne caiu, mas a batata e cebola subiram, o feijão subiu. Então, você tem uma percepção de que a população pode estar mais empregada, está ganhando mais, mas tá gastando mais com a sobrevivência, né? Está recebendo mais recursos via Bolsa Família, sim, via salário mínimo, sim, mas tá gastando mais recursos com a sobrevivência. E isso é aquilo que vai fazer diferença em 2026 na eleição ou na reeleição ou não do Lula ou na eleição de um sucessor, se ele apontar alguém. Essa percepção da qualidade de vida diretamente relacionada. Mas, até lá, né, claro que isso sim acaba batendo de frente com a imagem do ministro Haddad. Só que eu não acho que vai bater de uma forma tão grande quanto a percepção de que alimentos estão mais acessíveis ou menos acessíveis. A taxação é uma coisa que influencia, só que o acesso a alimentos, o acesso à gasolina, o acesso à linha branca de eletrodomésticos faz mais